rodada 22 do Campeonato Brasileiro começou no sábado, 4 da tarde. Fortaleza recebeu o Criciúma no Castelão e Fortaleza segue invicto dentro da sua casa e cola no líder. Está um ponto atrás do líder, um ponto atrás do Botafogo. São 42 pontos para o Fortaleza, 43 para o Botafogo. Mais uma vitória diante da sua torcida. Gol do Moisés, assistência de Iago Pikachu. O Criciúma fez um bom jogo, teve suas chances. Duas finalizações na direção do gol, bastante chance, ele criaram 12, né, contra 16 do Fortaleza, que segue muito forte dentro de casa. O trabalho do Vojvoda ótimo desde 2021. Eu creio que ele já é o maior técnico da história do Fortaleza e que tem chance de ganhar o título, né? A gente falou muito do Bahia no primeiro turno. O Bahia caiu de rendimento, até venceu nessa rodada, a gente vai comentar, né? Venceu o Bavi, clássico contra o Vitória. Mas o Fortaleza tá bem regular, né? Já não tem mais a Copa do Brasil, então tá com o calendário um pouco mais livre, não é um elenco muito vasto, mas tem sim algumas peças boas no banco de reservas, né? Por exemplo, o Moisés nem sempre é titular, às vezes é o Breno Lopes. Talvez ele tenha sido poupado pro jogo da Sul-Americana, né? Ele vinha sendo titular nos outros jogos. Mas o Fortaleza tem alguns jogadores no banco que podem ajudar, né? E entram e ajudam, o time tá bem ajeitado e organizado. Se eu estiver falando alguma coisa embolada, me desculpe. São 00:10, terça-feira. Tá, o Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá recebeu o Grêmio na Arena Pantanal e o Grêmio venceu por 3-1 e se mantém fora da zona de rebaixamento na estreia de Martin Braithwaite, jogador dinamarquês recém-contratado pelo Grêmio, jogador que já vestiu a camisa do Barcelona, foi contratado lá para substituir Luizito Soares e chega agora no Grêmio também para substituir Luizito Soares. E no primeiro jogo dele no Grêmio, ele já fez mais gol. Fez mais gol não, fez a mesma... Fez mais, porque ele fez um gol contra também, né? Então ele fez o hat-trick na estreia dele pelo Grêmio. Contando o gol contra, né? O Grêmio sai na frente ainda no primeiro tempo com o gol do Gustavo Nunes. O Braithwaite participa da jogada. Ele foi o nome do jogo, sem dúvida alguma. Grande estreia dele, apesar do gol contra, né? Aí ele faz o gol contra para empatar para o Cuiabá. Depois ele faz mais dois ali. O segundo gol, um golaço. Finalização perfeita do atacante dinamarquês. Mas o que eu ia dizendo, né? No Barcelona, em 32 jogos, se eu não me engano foram 32, 30 ou 32 jogos, ele marcou 2 gols. No Grêmio, né, em um jogo, ele marcou 2 ou 3, se você quiser considerar o gol contra. Mas tá aí, grande estreia do Braithwaite. Ninguém botava tanta expectativa assim, porque no Barcelona, né, ele não teve um grande desempenho. E no Sevilha, desempenho razoável, né? Depois ele foi lá pro Getafe, se eu não me engano. Né? Mas tem jogadores que quando chegam aqui no futebol brasileiro acabam destoando um pouco mais. Ele até falou que o futebol aqui ele é mais no talento do que na velocidade, né? Na intensidade, foi a palavra que ele utilizou, acho, né? Deu uma entrevista em espanhol lá pro Premier. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. O jogo terminou 0-0. O Atlético teve as melhores chances. O Cássio fez algumas boas defesas. Uma delas, um chute do Guilherme Arana, com quem ele jogou no Corinthians, né? O Cruzeiro finalizou apenas 6 vezes, tendo um chute na direção do gol. Não foi uma boa partida da Raposa. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Atlético Mineiro, mas graças ao Cássio, o Cruzeiro consegue sair com um ponto, né, no Mineirão. Corinthians e Red Bull Bragantino. O Bragantino saiu na frente aos 39 minutos com o gol do Elinho, fazendo um grande campeonato brasileiro. E no segundo tempo ele desperdiça a chance de fazer o 2-0 e matar o jogo, né? Já na reta final. E na sequência o Corinthians consegue o empate, com o Thales Magno fazendo sua estreia com a camisa do Timão. Marca um gol que evita a derrota do Corinthians. Esses dois times que se enfrentarão nas oitavas de final da Sul-Americana. O favoritismo é do Red Bull Bragantino. Faz o campeonato brasileiro melhor, faz uma temporada melhor. O time do Corinthians é um sério candidato ao rebaixamento, está dentro da zona. Acho que a chegada do Thales Magno foi uma boa contratação, que é por empréstimo, vale lembrar, né? O Corinthians tem a opção de compra, mas acredito que se for rebaixado ele não vai querer ficar. Mas vamos ver também como é que ele vai desempenhar, né, até o final do campeonato. O primeiro jogo dele foi muito bom, além do gol ele fez outras jogadas boas. Mas é isso aí, o resultado é ruim para os dois, né? O Bragantino teve a chance de vencer, o Elinho não fez o gol, né? O Hugo defendeu. Aliás, o Hugo também, além do Thales Magno, são duas contratações que estão indo muito bem, né? Parece até irmão agora com que o Hugo deixou o cabelo crescer, né? Mas é isso aí, vamos ver o que acontece na Sul-Americana. Eu acho que o melhor para o Corinthians é sair da Sul-Americana. Ele já passou na Copa do Brasil. Eu acho que o Corinthians não tem. Eu tenho certeza que o Corinthians não tem time para jogar 3 competições. Se chegar no final das 3, priorizando as 3, não vai aguentar e vai ser rebaixado.
No estádio Newton Santos, o Vasco venceu por 2-0 o Fluminense no jogo mais polêmico da rodada, né? O primeiro gol do Pablo Verratti tem a mão do Léo Pelé, onde o Thiago Santos faz o desvio, né? E aí, eu não lembro se foi o Thiago Santos ou foi o Ignacio. Foi o Thiago Santos, não foi o Ignacio, não. Ele desvia de cabeça e aí a bola vai na mão do Léo Pelé, sem intenção. Então, esse lance não cabe a anulação do gol. Só que na sequência, o Léo Pelé, que a bola bate na mão, no braço do Léo Pelé, né? Ela bate também no Verratti. Só que aí a câmera do VAR não definiu, não tinha imagem clara se foi na mão mesmo ou se foi na barriga, na virilha, no dito cujo, não sei aonde. A câmera do Sport TV, segundo o Arthur Jorge, eu acho, né, o técnico do Botafogo, se não me engano, ele que falou isso. Alguém do Botafogo falou isso, que o Sport TV tinha a imagem da bola batendo na mão do Verratti. Realmente, na televisão, eu vi, pra mim, bateu na mão. Eu, como vascaíno, tô aqui, mas eu acho que bateu na mão. Eu acho que o gol deveria ter sido anulado. Eu vi a bola pegar na mão. O Verratti até falou lá que foi mão do Léo, né? Obviamente ele não vai admitir. Eu acho que bateu. Mas aí os torcedores até lembram do lance do primeiro turno, onde a bola bateu claramente, né? Ali é clara a imagem da bola na mão do Manuel e o pênalti não foi marcado. Né? O Vasco perdeu por 2-1 pro Fluminense no Maracanã no primeiro turno. E aí, talvez para compensar o Daronco, que também tinha apitado aquele jogo, se eu não me engano, foi o Daronco também. E aí, para compensar isso, ele deixou o gol valer, que não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. E aí, no segundo tempo, o Vasco faz mais um gol, o Vitor Luiz substituindo o Lucas Piton, que estava suspenso. O Vitor Luiz faz o gol de cabeça, num lance que o Fábio já tinha feito um milagre no chute do Verratti. E aí, no rebote, o Vitor Luiz cabeceia e o Fábio tira a bola, só que já tinha passado da linha. 2-0 Vasco. O Fluminense se abalou muito depois do primeiro gol sofrido. Depois de 4 vitórias seguidas, o Fluminense volta a perder no Brasileirão. Coincidentemente, né, quando o Thiago Silva não joga, eu acredito muito que ele foi poupado, não só pela Libertadores, mas também por ser jogo no gramado sintético. Né? Muitos jogadores assim que voltam da Europa e têm a idade mais avançada são poupados nesses jogos. Né? Não é o caso do Fernandinho no Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense tem um gramado sintético, né? Então vai poupar ele todo jogo em casa, né? Não dá. Domingo, 11 da manhã, teve Juventude e Botafogo no Alfredo Jaconi. Vitória de 3-2 para o Juventude. Botafogo poupando, pensando no confronto contra o Palmeiras na Libertadores. Mesmo com a derrota, o Botafogo mantém a liderança, visto que o Palmeiras e o Flamengo também tropeçaram. Né? O Fortaleza é quem se aproxima, aproveitando o tropeço das outras equipes. O Juventude fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. Danilo Boza e Rony Carídio fizeram os primeiros gols da equipe treinada por Jair Ventura, que já treinou o Botafogo também, né? Inclusive levou o Botafogo até quartas de final de Libertadores. Logo no começo do segundo tempo, o Juventude já faz 3-0, aí o Arthur Jorge começa a mexer, colocar os titulares, e o Cuiabano, ex-grêmio, faz o primeiro gol do Botafogo, e o Fernando Marçal, os dois laterais entraram, né? E os dois marcaram os gols do Botafogo, que quase conseguiu buscar o empate, mas no final o Juventude ficou com a vitória dentro de casa. Vitória importantíssima para o time se manter fora da zona de rebaixamento. É o melhor gaúcho no Campeonato Brasileiro, Juventude. O Roger Machado fazia um bom trabalho, o Jair Ventura mantém ou até melhora, né? Porque o Roger Machado no primeiro turno levou 5 do Botafogo no Newton Santos. Claro, o Botafogo estava completo, era o tapetinho, era outra situação. Dessa vez o Botafogo estava alternado, desfalcado, fora as lesões também, né? Tem jogadores machucados, tem o Júnior Santos, por exemplo, que não joga mais esse ano. E ele jogou muito bem aquele primeiro jogo lá, né? Ele marcou 2 gols. Mas, assim, vitória gigante aí do Juventude. Clássico baiano, Bavi, Bahia e Vitória. Triunfo do Bahia. Everton Ribeiro e Luciano Juba marcaram os gols do time do Rogério Ceni. O Vitória teve até mais finalizações, mas o Bahia teve mais posse de bola e aproveitando ali, contando com o desvio no primeiro gol. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Everton Ribeiro fez. E o Luciano Juba, já nos acréscimos da segunda etapa, sacramentou a vitória do tricolor de aço. Se mantém ali na parte de cima da tabela. Como eu já disse, eu acho que o título agora está bem distante, mas o Bahia pode sonhar com o título da Copa do Brasil e pode, né, sonhar com uma vaga na Libertadores, obviamente, na próxima temporada. Enquanto o Vitória vai sofrer, né, na luta contra o rebaixamento até o final, mas ele tem conseguido seus melhores resultados em casa, né? O São Paulo enfrentou o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato, jogo no Morumbi. São Paulo com time reserva, conseguiu a vitória por 1-0, gol marcado pelo André Silva, aproveitando o cruzamento, se não me engano, veio do Moreira, né?
cabeçada sem chance pro goleiro, e foi isso, 1-0 São Paulo. Tomou alguns sustos, o André fez algumas defesas, mas no final o São Paulo garante os 3 pontos e se mantém ali no G4, também pode sonhar com o título tricolor paulista. E tá vivo nas 3 competições, né? Tá vivo ainda na Copa do Brasil, onde ele é o atual campeão, e vivo também na Libertadores. Flamengo e Palmeiras de novo no Maracanã, terceiro jogo seguido entre eles, né? Tivemos lá os confrontos na Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu o primeiro, o Palmeiras venceu o segundo, e agora tivemos um empate. Lembrando que o Flamengo foi quem levou a melhor, né, no confronto e se classificou para as quartas da Copa do Brasil, o Palmeiras eliminado. No Maracanã, então, empate em 1-1. Desse jogo foi o mais equilibrado dos 3, né? Porque não só pelo resultado, o resultado justo realmente foi empate, porque no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo jogou muito melhor, o Palmeiras jogou absolutamente nada. No Allianz, o Palmeiras jogou melhor, precisava do resultado, e o Flamengo jogou muito mal. Não jogou tão mal quanto o Palmeiras no primeiro jogo, eu acho, mas jogou muito mal. E agora, né, foi um jogo equilibrado, o Flamengo termina até com um pouco mais de finalizações, um pouco mais de posse de bola, mas no geral, 7 chutes a gol para cada um. Os dois goleiros trabalharam de forma igual. Para mim, o Rossi falha no gol do Palmeiras, né? Para mim não, acho que todo mundo concorda que o Rossi falhou no gol do Palmeiras, saiu mal do gol, chega a tocar na bola, não consegue evitar o gol do Luigi, né? Que acaba sendo o último a empurrar a bola para a rede, na verdade. Porque o Rossi faz a defesa, a bola ia cair dentro do gol, eu acho, mas o Luigi vai lá dar conferida. O Murilo é expulso no final da partida, mas não influencia em nada, né? Os jogadores e o Babel reclamaram que o Pulgar deveria ter sido expulso, porque o Gregory do Botafogo foi expulso no jogo passado da Copa do Brasil por um lance menos pior, teoricamente. Eu acho que o amarelo estaria de bom tamanho, mas nem amarelo o Pulgar tomou, né? Mas merecia o amarelo, pelo menos. E quanto ao Gregory, nem amarelo deveria ter tomado, eu acho. Foi expulso lá no confronto entre Bahia e Botafogo na Copa do Brasil. 1-1, um ponto para cada um. O Flamengo perdeu a chance de assumir a liderança, o Palmeiras não assumiria, mas encostaria novamente no Flamengo e também, obviamente, no Botafogo. E para encerrar, Internacional e Atlético Paranaense, o Internacional nessa sequência terrível aí, sem vitórias, né? Até contar aqui que eu ia perder a conta quantos jogos que o Inter não ganha. Empate agora com o Atlético Paranaense, empate com o Palmeiras, empate com o Bahia, virou o time do empate também. Empate com o Rosário Central, derrota para o Botafogo, derrota para o Rosário Central, empate com o Juventude, derrota para o Juventude, derrota para o Vasco, empate com o Fluminense, empate com o Criciúma. A última vitória do Internacional foi no clássico contra o Grêmio, no dia 22 de junho. De lá para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos. 12 jogos sem vencer. Eu não sei se eu peguei esse aqui que foi adiado. Acho que não, né? Eu não contei isso, não. Mas 11 ou 12. Mais de 10 jogos sem vencer, cara. Inacreditável, né? Não à toa o Cudê foi demitido nesse período, mas o Roger Machado chegou. Ele já tá aí há uns 6, 7 jogos também. Ou 8. Gente, é o horário, desculpa. Eu tô com sono. Mas, de fato, mesmo com sono, não tem como dizer que esse trabalho e a temporada do Inter é horrível, né? Ainda mais com todo o investimento que foi feito. O Inter ainda pode ser rebaixado, ele tá quase dentro da zona de rebaixamento. Na verdade, não sei se ele entrou, a gente já vai olhar a classificação. O Atlético Paranaense vacilou demais, poderia ter saído com a vitória lá do Beira-Rio e deixou o empate escapar no final. O Wanderson salvou o Inter de mais uma derrota e evita uma catástrofe pior para o Internacional. Ainda não está na zona, mas está um ponto acima, né? Vamos à classificação então completa aqui. Classificação do Campeonato Brasileiro após 22 rodadas. Botafogo líder com 43 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Fortaleza vice-líder com 42 pontos. São 21 jogos, tem um jogo a menos que o Botafogo, Fortaleza, assim como o Flamengo também tem um jogo a menos. O Flamengo tem 41 pontos. 12 vitórias aí para Flamengo e Fortaleza, 6 empates do Fortaleza, 5 do Flamengo, 4 derrotas do Flamengo, 3 derrotas do Fortaleza, o time que é o único invicto dentro de casa. O Palmeiras tem 38 pontos, São Paulo também, o Cruzeiro tem 36, é o sexto colocado, o Bahia é o sétimo com 35, o oitavo é o Atlético Paranaense com 29, o Galo, o Atlético Mineiro, vem na nona posição com 29 pontos também, o Vasco é o décimo com 27, o Bragantino também tem 27, é o décimo primeiro, o Juventude é o 12º com 25, o Grêmio é o 13º com 24, o Criciúma também tem 24, o Internacional é o 15º com 22, o Vitória tem 21, é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dentro da zona já aparece o Corinthians com 21, assim como o Vitória, mas, né, nos critérios de desempate ele fica ali. O Vitória tem mais vitórias do que o Corinthians, são 6 vitórias do Vitória, 4 apenas do Timão. Não dá para chamar o Corinthians de Timão nessa temporada não, né? O Fluminense tem 20 pontos, é o 18º colocado. O Cuiabá
é o 19º e tem 17. O Atlético Goianiense é o Lanterna, que tem 12. Demitiu recentemente o Wagner Mancini, que agora está treinando o rival, né, o Goiás, na Série B. Pedro é o artilheiro do campeonato, 10 gols. Martim Luthiero do Fortaleza tem 8. Elinho do Bragantino chegou a 7 gols. Grande campeonato do Elinho. Hulk tem 7 também, tá machucado nesse momento, né? E o Verratti também chegou a 7 nessa rodada. Nas assistências, Everton Ribeiro lidera com 5, na verdade, empatado aí, junto com um monte. Empatado, né? Com Scarpa, com o Jadson, Jean Lucas, Pedro, Pochettino e o William. E o Luciano e o Ganso continuam dividindo a liderança dos cartões amarelos, né? O Luciano tinha avançado, o Ganso já foi lá, chegou nele de novo. Acho que eles vão terminar empatados. Imagina jogar com esses dois no mesmo time. A cada 3 jogos tá fora um. Os dois estão fora juntos. Já jogaram juntos no Fluminense.